Gente, hoje nós vamos falar sobre aula expositiva. E como nós falamos na outra aula, a aula expositiva é uma das técnicas didáticas de maior importância no ensino da aviação. Gente, e a melhor aula expositiva é aquela realizada por um instrutor que tem algo a dizer e sabe como fazê-lo, porque nem sempre quem mais sabe é quem melhor sabe transmitir. Vamos então para a nossa aula expositiva. Qual o nosso objetivo? Descrever a organização básica de uma aula expositiva. E nós vamos seguir um roteirinho, falando sobre a importância de uma aula expositiva, sobre o que são oportunidades, o que é uma preparação, quais são os elementos de uma preparação de uma aula expositiva e os condicionantes. Gente, a aula expositiva, como vocês já bem sabem, é uma apresentação em plataforma, uma apresentação em sala de aula, realizada por um ou mais instrutores sobre algum assunto logicamente estruturado, visando um objetivo proposto. E nós temos dois tipos de aula expositiva. Uma aula expositiva conhecida por aula formal e uma aula chamada de informal. A aula formal, a diferença entre elas são as perguntas. Numa aula formal, nós temos perguntas retóricas. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho que me perguntar, porque vocês não conseguem ainda interagir comigo através dessa videoaula. Então, as perguntas são retóricas. Numa aula informal, é aquela aula onde, a qualquer momento, o aluno pode interromper o professor para fazer os seus questionamentos. Gente, então, aula formal, aula informal. Muito bem. Eu tenho alguns outros tipos de apresentações orais que não seja uma aula formal. Principalmente na aviação, eu tenho dois. O briefing e o que está relacionado com informar e não em ensinar. O momento do briefing não é o momento de ensinar. O momento de ensinar é na sala de aula. O briefing é só informação e não ensinamento. E tenho também o discurso, que é aquela situação onde a minha intenção é informar também, mas persuadindo, né, como um entretenimento ou como uma persuasão, beleza? Os políticos são muito bons em discurso. Vamos falar sobre os elementos de muita importância numa aula expositiva. O primeiro deles é a economia. Eu tenho que ser econômico em relação a essa aula. Essa é uma das maiores características de uma aula expositiva. Ela é extremamente barata. Então, por que uma aula expositiva é importante? Porque ela é econômica. Ela serve como um reforço. O tempo todo eu tenho condição de reforçar a minha informação. Eu tenho flexibilidade. Eu posso mudar o direcionamento dessa minha aula a qualquer momento. Ela é extremamente rápida. As informações são transmitidas de uma maneira bastante rápida. Vamos falar um pouquinho sobre oportunidades. O que vem a ser as oportunidades? Gente, seguinte, eu tenho que introduzir um tema novo. Qual é uma melhor maneira de fazer isso? Através de uma aula expositiva. Eu tenho que dar uma visão global sobre alguma coisa. Aula expositiva. Eu tenho que mostrar a relação entre coisas. Aula expositiva. Eu tenho que apresentar uma síntese. Aula expositiva. Então, eu tenho que aproveitar qualquer uma dessas oportunidades para uma aula expositiva. Vamos falar um pouquinho agora sobre os passos que eu tenho que levar para eu construir uma boa
aula expositiva. Quais são os passos para que eu tenha um alto rendimento numa aula expositiva? O primeiro deles é fazer uma análise da plateia, a análise do público, aluno, a análise dos alunos que vão assistir essa aula expositiva. O que eles precisam saber? O que eles já sabem sobre isso? Não adianta eu dar uma aula de piloto comercial para os pilotos privados. Eu tenho que saber o que os alunos precisam saber, ou preciso saber o que eles já sabem. Então eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que pesquisar em cima desse assunto que os alunos precisam saber. Além disso, eu tenho que limitar o assunto, eu tenho que ter um objetivo nessa minha aula expositiva, eu tenho um tempo nessa aula expositiva. Então, eu tenho que limitar o assunto dentro dos objetivos que eu quero alcançar e do tempo que eu disponho para essa aula. Além disso, eu tenho que estruturar a minha apresentação, eu tenho que estruturar a minha aula expositiva. E essa estruturação, grava aí, ela tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a estrutura de uma aula expositiva tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos falar um pouquinho sobre essas estruturas. Primeiro, vamos falar sobre a introdução. Gente, a introdução é onde eu vou ter 2 momentos. O primeiro momento, a motivação. E o segundo momento, a orientação. O que é a motivação? Sempre numa aula expositiva, no início dela, eu vou ter que motivar, eu vou ter que chamar a atenção da minha audiência para mim. É o momento que eu vou chamar os alunos para mim, professor. Ok? Muito bem. O segundo momento da introdução é a orientação, onde eu vou dizer como vai ser o desenrolar dessa aula expositiva, ok? Muito bem. A segunda parte, desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou fazer a distribuição das ideias básicas que eu quero transmitir, com exemplos, utilizando os meios auxiliares, que nós vamos falar quais são eles numa próxima aula, e fazendo as transições entre todos os assuntos que estão sendo desenvolvidos. E no final eu tenho a conclusão. Na conclusão eu vou fazer uma reorientação, ou seja, eu vou fazer uma vou recapitular todos os assuntos de uma maneira bastante rápida. Eu vou fazer uma remotivação com esses alunos, eu vou remotivá-los sobre aquele assunto e vou fazer o fechamento. Beleza? Então vamos lá. Falando agora um pouquinho mais sobre a introdução. Eu disse a vocês que a primeira parte de uma introdução é a motivação. E qual é o interesse na motivação? Despertar o interesse, chamar a plateia para você, ressaltar a importância do assunto. Então vamos dizer o seguinte, tem muito palestrante que nesse momento, no momento da introdução dentro da motivação, ele conta uma piada, porque aí todo mundo volta a atenção para ele. Tem outros que não contam uma piada, mas chamam a atenção ressaltando a importância do assunto. Tenho certeza que ao final dessa aula de hoje a sua vida vai mudar. Pronto, chamei a atenção de todo mundo para mim. Já que vai mudar minha vida, deixa eu prestar atenção que isso pode ser interessante. Beleza? Segunda parte da introdução é a orientação. A orientação, eu vou traçar o meu objetivo com essa aula, eu vou dizer qual é o objetivo da aula e traçar o roteiro dessa aula, ou seja, qual é o caminho que eu vou seguir para atingir os objetivos. Além disso, eu vou colocar nesse momento qual será o comportamento da audiência, se será uma aula formal ou uma aula informal, onde eu possa ser interrompido. Beleza? Introdução, motivação e orientação são subpartes. Vamos falar sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento, gente,
é aonde eu vou introduzir, é aonde eu vou desenvolver o conteúdo, aonde eu vou buscar os meus objetivos, aonde eu vou levar as ideias que eu quero nessa aula. Eu vou ter que ter um número limitado de ideias, principalmente em função do tempo, mas isso já foi determinado pelo roteiro, beleza? Sempre com bastante exemplificação e citações. Essa é a melhor maneira de se aprender, com exemplos. E utilizando os meios auxiliares, que são filmes, são vídeos, são auxílios, recursos audiovisuais que eu posso utilizar dentro de uma aula expositiva. Gente, uma coisa que eu não posso nunca esquecer é fazer a transição entre uma e outra. Por exemplo, vou fazer uma transição agora. Eu falei sobre a introdução, depois sobre o desenvolvimento e agora vou falar sobre a última parte de uma aula expositiva, que é a conclusão. Beleza? Essa foi uma transição de uma fase a outra. A conclusão. Na conclusão eu tenho a reorientação, que nada mais é do que um resumo sobre tudo que foi falado. Tenho uma remotivação, onde eu vou colocar a aplicabilidade de tudo que foi dito, ou seja, eu não falei que isso ia ser importante para a vida de vocês, olha só como isso pode ser aplicado. Ou seja, estou remotivando e faço o fecho, que nada mais é do encerramento do que foi dito. Gente, nós não podemos, na fase de conclusão, nunca, em momento algum, introduzir ideias novas. A conclusão é para eu reorientar, remotivar e fazer o fecho sobre o que foi dito durante o desenvolvimento. Tranquilo, não é? Uma aula expositiva é muito tranquila, mas tem algumas situações que levam ao insucesso. Quais são elas? Primeira delas, falta de preparo. Se eu não domino o assunto, problema. Se eu somar isso com o medo de estar na plataforma, aí não tem aula expositiva nenhuma. E como é que eu vou combater isso? A falta de preparo, gente, eu combato com planejamento. Quanto mais eu planejar uma aula, mais preparado estarei para dar essa aula. Outra coisa que ajuda a combater principalmente o medo da plataforma, treinamento. Quanto mais treinado, quanto mais habituado eu estou, menos medo eu vou ter. E a outra é a conscientização de que a falta de preparo somada ao medo da plataforma vai me levar ao insucesso. Se eu tenho consciência disso, eu não vou deixar isso acontecer nunca. Quais são os condicionantes que ajudam ou atrapalham uma aula expositiva? Primeiro, arrumação da sala. Então, se eu tenho uma distribuição bem centrada da sala para aquilo que eu me proponho, se eu vou fazer uma aula expositiva onde em algum determinado momento eu vou ter um trabalho em grupo, eu vou ter que colocar a sala de um jeito, diferente de quando eu vou ter uma aula normal. Então, arrumação da sala, muito importante. Antecipação, a gente tem que sempre estar antes para se ambientar, para ver tudo. O professor, o palestrante, é o primeiro que tem que chegar. Ele não pode chegar depois dos alunos, porque não vai dar certo, tá? Então, antecipação. Tempo de exposição. A gente tem que ter horário para começar, horário para terminar, e isso tem que ser seguido. Citações, nós temos que tomar muito cuidado com citações. Essa citação tem que estar muito bem centrada, principalmente para que a gente não erre. Coloque num slide, que daí você só lê, tá certo? A questão de humor, dependendo do grupo que você está, uma piada mal colocada acaba com a sua aula. Eu, por exemplo, não sou muito favorável a piadinhas durante a aula. Tudo tem o seu momento. Perguntas, nós temos que ser muito criteriosos, tanto nas respostas quanto nas perguntas que a gente faz ao público, porque a gente pode se enroscar aí. Muito bem? E sumários intermediários, ou seja, a gente pode ficar colocando muita coisa
e a gente acaba perdendo o foco no nosso objetivo. Ok? Muito bem, gente. Nós seguimos um roteiro, ou seja, estou entrando, agora vocês sabem, na fase final da minha aula expositiva, eu estou na minha conclusão, vou fazer aqui um resumo e uma remotivação e um fecho. Gente, nós utilizamos o seguinte roteiro, falamos sobre a importância, falamos sobre as oportunidades de uma aula expositiva, falamos como se prepara uma aula expositiva, como ela deve ser conduzida e falamos sobre os condicionantes de uma aula expositiva. Ou seja, atingimos o nosso objetivo, que era falar sobre a organização básica de uma aula expositiva, onde nós temos a abertura, o desenvolvimento e o fechamento, correto? A conclusão, a última fase, ok? A aula expositiva, gente, não pode ser a melhor ou a pior técnica de ensino. Tudo depende da gente, dos instrutores. Gente, vamos falar hoje sobre recursos sensoriais. E para isso nós vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos falar primeiro sobre o conceito desses recursos, os objetivos do emprego deles, o princípio de utilização e sobre as regras de seleção. Quando que nós vamos escolher um ou outro. Antes disso, vamos falar um pouquinho de como acontece a aprendizagem. Gente, a aprendizagem acontece, e pode decorar, vocês vão ver lá nos simulados, está cheio de questão sobre isso. Primeiro, a nossa visão é responsável por 75% daquilo que nós aprendemos. Em segundo lugar, vem a audição, 13%. Em quarto lugar, vem o tato. Empatados, em último lugar, vem o olfato e o paladar. Recapitulando então, vamos voltar. Nós temos 75% do que nós aprendemos vem da nossa visão. 13% da audição, 6% do tato, 3% do olfato e do paladar. Legal? Pode decorar isso que cai, tá? Gente, agora, olha só. Depois de um determinado período, nós vamos conseguir reter 10% do que nós lemos, 20% do que nós escutamos e 30% do que nós vemos. A gente não consegue 100% do que a gente vê, a gente consegue guardar. Só 30%, beleza? 20% do que a gente escuta e 10% do que a gente lê. Nós conseguimos reter 50% do que nós vemos e escutamos ao mesmo tempo, 70% do que nós ouvimos e discutimos depois, e 90% do que nós ouvimos e logo depois nós realizamos. Aí está a grande importância de nós fazermos simulados, de nós fazermos testes, de nós fazermos avaliações formativas. É que eu estou aplicando aquilo que eu aprendi, beleza? Mas nós podemos combinar. Então, se eu tenho somente o aprendizado oral, depois de 3 horas eu retive 70%. Depois de 3 dias, só 10%. Se eu tenho única e exclusivamente o recurso visual, eu retenho após 3 horas 72%. Depois de 3 dias, 20%. Agora, se eu tenho o oral e o visual ao mesmo tempo, depois de 3 horas eu guardo 85%, depois de 3 dias, 65%. Por isso que é muito interessante nós temos tanto a parte visual quanto a parte oral dentro de uma aula expositiva. Beleza? Bom, e qual é o conceito de recurso? Desses recursos complementares. O que são os recursos complementares? São os recursos que vão me dar um reforço, que vão ajudar a que eu desenvolva a minha aula. Eles ajudam, não a mim, instrutor, eles ajudam a audiência, ajudam vocês a clarificar, a correlacionar, a interpretar esses conceitos.
Muito bem, vamos falar um pouquinho deles então. Bom, eu tenho como grande utilidade desses reforços, desses auxílios, o reforço motivacional, a melhor compreensão, uma ajuda na melhor compreensão daquilo que eu quero transmitir, uma simplificação de todos os fatos, é mais fácil porque eu estou ouvindo e vendo e eu acabo economizando tempo porque eu não preciso de grandes explicações quando eu consigo mostrar visualmente algo. E quais são os princípios da utilização desses recursos? Gente, olha só, isso cai, hein? Primeiro, validade. Quando eu digo que o recurso é válido, quando ele contém o indispensável para o aprendizado, quando ele não está ali para distrair. Por exemplo, se esse slide tivesse lá atrás piscando assim uma luz amarela, ele não seria válido, porque ele estaria chamando a atenção de vocês. Como ele está fixo, e eu estou falando e vocês conseguem ler, que ele não pode ser utilizado para distrair, isso dá validade a esse recurso que eu estou utilizando, que é essa televisão. Muito bem, adequabilidade. O que é adequabilidade? Esse recurso sensorial que eu vou utilizar, ele tem que ser coerente com o que eu estou utilizando, coerente com o público-alvo, condizente com o ambiente. Não teria adequabilidade nenhuma se eu estivesse passando nessa televisão aqui atrás um vídeo falando sobre esse assunto. Muito bem, simplicidade. O que vem a ser o princípio da simplicidade? A simplicidade é aquela coisa que é fácil de ser utilizada, fácil de ser manuseada e que não esteja distraindo vocês. Existe muita confusão entre simplicidade e validade, tá? Olha só, a simplicidade é que ele é simples, ele não tem muito frufru. E a validade, aliás, a validade é que ele não tem muito frufru, que ele não está ali para dispersar ninguém, ele tem o conteúdo mínimo necessário. E a simplicidade diz respeito a manuseá-lo, a confeccioná-lo, ok? E o princípio da oportunidade, recurso certo, na hora certa, no lugar certo, estimulando a plateia, estimulando os alunos. Então, nós vamos fazer agora, falar um pouquinho sobre as regras de seleção de cada um deles. Bom, quais são os princípios que eu vou utilizar para selecionar esses recursos audiovisuais? Primeiro, complexidade do assunto. Tá? Então, dependendo do assunto, depende do recurso que eu vou utilizar. Por exemplo, na parte prática da instrução de voo, um modelo serve muito bem, né? Muito melhor do que uma aula expositiva. Perfil da audiência. Qual é a audiência que eu vou ter? De que maneira eu vou atingir esse grupo de alunos da melhor maneira? Outra coisa, aonde vai ser apresentado? Qual é o tamanho físico desse lugar? Não adianta eu preparar uma aula igual a essa se nós estivéssemos gravando dentro de um ginásio de esporte. Não ficaria bom. Outra coisa, disponibilidade, né? O que eu tenho disponível para poder desenvolver esses recursos que eu quero utilizar. Beleza? E quais são as regras então? De que se trata? Para quem? Qual a atitude da audiência? Aonde vai ser? O que eu vou usar? E isso preenche o que eu quero? O que se destina? Isso são as perguntas que eu tenho que fazer para selecionar meus recursos audiovisuais. Gente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Pensem sempre nisso. Gente, os principais recursos audiovisuais serão falados nessa aula. Vamos lá. Primeiro deles, mural. Nós temos, vou enumerá-los. Mural, retroprojetor, quadro de giz, ponteira, projetor de slides. Vamos falar um por um. Primeiro deles, mural. Mural, gente, é uma cartolina branca, escrito, né? Aquela coisa que vocês já viram dentro das
exposições científicas no colégio, tá? O que eu tenho que fazer para evitar surpresas no mural? Primeiro, as cores não devem agredir a plateia. Imagina só se tudo isso aqui tivesse amarelo e isso fosse um mural. Ia ficar cansativo, beleza? Não devo usar muito. E quando eu for explicar sobre eles, eu tenho que ensaiar bastante, porque ele é fixo, eu não tenho como sair dele. Um outro recurso muito utilizado é o quadro de giz, ou o quadro branco. Hoje em dia é o que a gente mais utiliza, né? A cor dele deve ser verde ou branco. Eu vou usar giz ou a caneta. O giz tem um grande problema, né? Ele faz muita sujeira. Outra coisa do quadro, seja ele um ou outro, isso aqui, ó, eu vou ter que falar escrevendo, ou seja, eu vou virar as costas para a plateia, para os alunos, coisa que a gente não deve fazer nunca, né? Muito bem. Um outro tipo de recurso que nós temos é o retroprojetor. O retroprojetor, gente, primeiro a gente tem que conhecer o funcionamento dele. Hoje em dia, pouco se usa o retroprojetor. Hoje em dia, o que mais se usa é o projetor que utiliza PowerPoint. O retroprojetor é aquele que nós vamos trocando uns filmes transparentes com as informações. Qual é o problema dele? Primeiro, ele é pesado. Beleza? A pergunta da prova: não precisa escurecer a sala com o uso do retroprojetor. Com o retroprojetor a sala pode permanecer clara, porém ele é pesado. Outra coisa que nós utilizamos muito, o projetor de slides. O projetor de slides, gente, não é o projetor de slides do PowerPoint que a ANAC considera, tá? É o projetor de slides, aqueles pedacinhos de filme que a maioria de vocês talvez nem conheça, mas é um projetor que funciona como se fosse o PowerPoint, mas ele tem uns filmezinhos ali que vão trocando. Pergunta da prova: qual é a grande desvantagem dele? Precisa escurecer a sala, precisa que a sala esteja mais ou menos escura. Essa é a grande desvantagem dele. O próximo item que nós temos é a ponteira. A ponteira, gente, é aquela ponteira de laser e nós não devemos manter ela na mão o tempo todo, nunca. Ela é utilizada para apontar aquilo que realmente é de suma importância dentro de uma apresentação. Numa aula de 30 minutos, 40 minutos, a gente deve usar ela uma vez, no máximo duas. Esses são os principais recursos audiovisuais, é o que vocês precisam fazer para fazer a prova do INVA. Um abraço.